Oi, tudo bem? Aqui é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um episódio do Indie Brasileiro Podcast. Antes de você curtir o episódio, não se esqueça de seguir ou se inscrever na plataforma que você estiver ouvindo. E siga a gente também no Instagram, que é indie.brasileiro, onde eu sempre divulgo os novos episódios e também novos artistas todos os dias. Então vamos lá, curta o episódio, compartilhe e vamos nessa, valeu! Você, artista ou banda, está cansado de pagar aluguel em playlist e assessoria de imprensa? Você já conhece o Divulguei? O Divulguei é uma plataforma de curadoria nacional, onde você pode enviar a sua música para blogs, rádios e playlists, festivais, de uma maneira bem acessível e transparente. De 2 a 8 dias, os curadores vão te dar um feedback bem legal sobre o seu trabalho. Bom, acesse agora divulguei.art, com temudo, divulguei.art, crie seu perfil de artista e seja ouvido. E no episódio de hoje eu tô aqui com o Bola, que é guitarrista e vocalista da banda Zimbra também, e tem o seu projeto solo. Bola, que honra trocar essa ideia com você. Eu tenho um caderninho, assim, com alguns nomes que eu quero entrevistar. Aí hoje eu tô marcando o meu primeiro nome aqui, viu? Porra, que honra minha, Matheus. Muito obrigado aí. Eu acho que tu deve ter sido uma das primeiras playlists aí que botou música minha do Trampo Solo pra rodar no Spotify lá. Por isso que eu não esqueço, tá ligado? Quando eu vou ver lá na estatística do Spotify, sempre tá lá o índio brasileiro e isso aí dá uma força do caramba, assim, né? Então, obrigado aí. Pô, prazer é todo meu participar, né? É nóis, estamos juntos demais. E Bola, você tá na música há quanto tempo, cara? Bicho, já faz, ó, comecei a tocar com 15 anos, então Uhum, faz 16 anos, né? Eu tenho 31 hoje. uhum, E então é praticamente metade, praticamente não, é metade da minha vida já que eu tô fazendo caramba. música, né? Uhum. É, já foi embora 15 aninhos aí, 16 aninhos sem ver nada. É só, os, só, só, só tocando. é os 15 aninhos que a gente só quando vê tá com 30, tá com 50 e fala, ih, Pois caralho, é. fudeu. Pois é, mano. A gente não repara a hora que olha no espelho e fala, ixi, mano, tô velho, cara. Esses fios brancos aqui do nada. Que porra é essa? Exatamente isso. Aham. E o que você gosta de ouvir, Robola? Cara, eu escuto literalmente de tudo, assim, velho. Uhum. É, porque eu sou curioso pra caramba, tá ligado? Eu gosto de ouvir e sacar coisas que estão principalmente fora do meu ambiente confortável, assim, de ouvir música, sabe? Uhum. Sei. Então eu curto bastante ouvir qualquer tipo de coisa, assim, tipo, pessoalmente, por exemplo, eu gosto muito de ouvir um pagodão, tá ligado? Um samba, assim, curto muito. É Quando eu bom. tô meio que. Quando eu tô meio de bobeira, assim, precisando dar um up, puta, eu boto um sambão, é batata, assim, sobe o astral 100%. Uhum. Mas eu escuto de tudo um pouquinho, né, velho? Porque eu acho que a gente que trabalha com música, a gente além de ouvir música por prazer, a gente às vezes não, muitas vezes a gente escuta música com a finalidade de estudo, né? De Sim. pesquisa, de pegar referências, de ter ideias novas e tal. Então eu acabo, sei lá, escutando um pouquinho de tudo, assim, sempre que eu tô de bobeira, assim, que eu tenho um tempo vago, eu boto umas coisas que eu, sei lá, acho no algoritmo do YouTube que eu nunca ouvi ali e tal, Uhum. e deixo rolar, assim. Tem coisas que eu não gosto, né, tipo, vai acabar que vou falar, putz, isso aí não bateu muito, mas tem coisas que eu acabo descobrindo também, isso é legal pro caramba do algoritmo, ele joga muito contra, tá? Porque a gente tem que, às vezes, fingir que é uma máquina de produção de conteúdo aí para ele É. trabalhar junto e Uhum. isso aí, às vezes, dá sei lá, uma quebradinha na nossa cabeça, né? É meio... Enfim, é outro assunto aí, mas ele joga a favor também quando ele meio que pega o que você curte ouvir, Uhum. né? E vai lançando, mostrando coisas que você não conhecia. Acho maneiro. Dá uma...
esses mix, né, de algoritmo, de música meio que parecido uma com a outra, às vezes é meio confuso. Sim, total, total. Mas dá pra tirar, dá pra ouvir muita coisa que você não vai Dá. gostar, mas você acha muita coisa que você vai gostar também que talvez você jamais iria atrás se não fosse o algoritmo te mostrando ali, sabe? É, exatamente. E o que você gosta de ouvir que vai lá e te influencia a fazer um trampo? Velho, basicamente, de influência no trampo é pop rock, Pop rock. música alternativa, né? Tipo, essas bandas indies não muito pops, não muito preocupadas em ser convencionais e tal. Música anos 70, anos 80 brasileira, que eu sou apaixonado, Tim Maia, Cassiano, Arthur Verocai, eu gosto muito de Paralamas. Paralamas é uma das minhas bandas preferidas da vida, então eu acabo meio que circulando por esse território assim de pop, né? E de música nos 70, nos 80. Isso aí falando da Zimbra, né? Meu trampo solo ele tem uma influência muito forte de folk, né, mano? Sim. De violão, de dedilhados, de canção. Então eu escuto muito Bob Dylan, muito Johnny Cash. Tem um cara que eu sou apaixonado que é o Damien Rice, que eu acho que talvez seja uma das principais influências do meu trampo solo. Então eu acabo escutando muita música folk, né, pro trampo solo. Mas muito MPB também. Enfim, eu acho que a gente acaba fazendo um mexidão de muita coisa, mas fica sempre permeando por esses lados, assim, da música pop no geral, sabe? É sempre bom pegar e beber de várias fontes, fontes e sair, né? Um trabalho bom. Isso Muito, que cara. é legal. Muito, muito. Eu acho que isso é essencial, na verdade, né? Eu acho que o que constrói a linguagem de um artista talvez seja essas pinceladas, essas pinçadas, aliás, em algumas coisas diferentes que você traz para o seu universo e meio que faz do seu jeito essa mistura. Então, eu acho que é essencial, assim, né? Ouvir bastante coisa, acho importante. É sempre bom dar uma conhecida pra também entender, né? O que tá rolando por aí, né? Sim, total. É importante, né, velho? A gente tem que ficar meio atualizado, né? Faz parte do nosso trabalho, assim, se atualizar. Assim como qualquer Se outro antenado. profissional de qualquer área tem que se atualizar, eu acho importante a gente fazer isso também. Mesmo que a gente, sei lá, não goste de alguma coisa que está sendo feita atualmente, eu acho que a nível de pesquisa e de interesse é muito importante a gente saber o que está rolando, tá ligado? É bem importante. Então vamos lá, bola. Agora eu quero falar sobre a Zimbra. A Zimbra, como Bora. que foi o que vocês se uniram e montaram a banda? Como que foi? Cara, basicamente, eu tinha a banda com o Vitor, guitarra, e o Uhum, Vitor é meu primo. A gente tinha a banda, começou uma banda em 2007 lá, com dois outros amigos de colégio, de faculdade e tal. uhum, E quando foi 2011, que era a época que o, o Pedro e o Gui entraram na banda, o Nicolas e o Felipe, que eram os antigos integrantes, eles tinham saído para fazer faculdade, aquela coisa toda uhum, de se formar e tomar um rumo na vida, entre aspas, em definitivo, né? Tipo, escolher o uhum. que quer fazer da vida, assim. Então, a gente se juntou nessa época, com a formação atual, em 2011. Então, a gente está há 12 anos junto aí já. Vai fazer 12 Bastante. anos Uhum, e então é bastante tempo, né? E a gente meio que se conhecia, né? O Pedro, ele era da classe do Vitor no colégio, por exemplo. O Yugi tinha uma banda com o Pedro, os dois tinham uma outra banda em Santos. E a gente se cruzava muito nas casas de show, para fazer show, né? Tipo, eles com a banda uhum. deles e a gente com a nossa. E aí acabou que em 2011 a gente convidou o Pedro e o Gui para entrar. E aí a gente fez a Zimbra em 2011, assim. Mas basicamente a gente se conhece desde muito cedo. Então foi relativamente simples a gente se juntar, assim. Foi natural, tá ligado? Natural, legal isso. E legal que vocês estão a mesma formação há um bom tempo, né? Isso que é Sim, bem. 12 anos, cara. Vocês estão bem conectados, né? Tá bem firme. Bastante, velho. A gente Uhum, já meio que não, né? A gente já entende como o outro funciona, tá ligado? uhum. Tanto pessoalmente quanto musicalmente. A gente já tá há 12 anos aí viajando junto e tal, então
é bem. A gente é bem íntimo já. É, bem bom. As faixas da Zimbra, tem algum. Todas são suas ou tem uma outra que tem alguma outra participação? Cara, sou eu que componho na banda. Compõe? Uhum. Desde sempre, assim. Eu sempre tive Sim. muita facilidade, entre aspas, né? Tipo, eu faço muita coisa que eu não gosto, mas em termos de quantidade, assim, eu sempre consegui escrever bastante. Então, é, nunca foi difícil pra gente juntar música pra fazer um disco, pra gravar um EP. A gente sempre tinha muita coisa pra fazer, sabe? Porque eu sempre gostei muito de escrever. Então, isso meio que já desde cedo se tornou algo meio natural, assim, de eu levar as músicas para o ensaio e lá a gente começar a fazer os arranjos, fazer a produção das músicas e tal, né? Cada um dá as suas ideias de arranjo, de bateria, de guitarra, de baixo, enfim. Mas no geral, assim, as composições são minhas, sabe? Eu levo pro estúdio e lá a gente meio que vai montando e dando a carinha da Zinda, né? Eu acho que é o mais importante, na verdade. Cada um dá a sua contribuição ali e a gente deixar a música com a cara da banda. Uhum. E te falar, aí em 2013 vocês soltaram o Tudo, Nada e o Mundo, né? Que é o primeiro Isso. álbum de vocês. E te falar, tá no meu top de álbuns que eu mais ouvi na vida. Já tá Ah, que da hora, mano. Pô, muito. e esse ano o disco faz 10 anos, cara. Aham. Vai fazer 10 anos em junho. A gente também já, tipo, adiantando um spoilerzinho, a gente tá preparando umas coisas, tá preparando uma tour pro segundo semestre de comemoração, né? Porque, Uhum. assim, até hoje é o disco que a galera mais curte, nossa, assim, é muito louco ver que faz 10 anos que o disco saiu e se tu entrar nas estatísticas do Spotify lá, ele é o disco que ainda diariamente tem o triplo de plays do que qualquer Uhum. outro trabalho que a gente já tinha feito. Então, é um disco muito importante pra gente, apesar, além da gente gostar muito dele, né? Tipo, é o primeirão lá, o disco talvez tenha sido o disco mais impulsivo da gente. A gente nem pensou tanto para gravar, né? A gente meio que juntou as músicas que a gente gostava e resolveu gravar. Então a gente tem um carinho muito especial por ele, velho. E Esse vai álbum é ser muito legal foda. comemorar esses 10 anos aí. Não, e se tiver show aqui em São Paulo, eu quero ir, hein? Pelo amor de Deus. Tá Me chama. convidado, pô, já tá convidadíssimo. Eu vou. Eu só fui em 2 shows de vocês que teve aqui em São É Paulo. mesmo? Aqui em São Paulo? Sim, eu fui no que vocês fizeram, que tava tendo um concurso do Brazilian Day. Putz, faz tempo, hein, mano? Lá Isso foi o quê? 2014, 15 foi isso aí, eu acho. Foi no Estúdio M lá em Pinheiros, cara. Eu lembro Sim, disso, eu nem sei se existe esse pico ainda, depois ele mudou de nome, mas era um eu lugar lembro legal, que. cara. Sim, eu lembro que tocou vocês, o Tavares, tocou uma banda de uma mina Far que From manda pra Alaska, caralho. não Essa tocou? mesmo, isso também. Far From Alaska, isso. E tocou uma banda que eu gostava muito, tava falando dela ontem, inclusive, com o brother que mora aqui comigo. Uhum. Que antigamente a banda se chamava Sabonete e depois mudou de nome para Esperança, que foi o nome que eles estavam, né, na época que eles participaram do concurso. Era uma banda bem Uhum. legal também de Curitiba. Pô, esse show foi um show maneiraço, velho. O pico era Foi do irado, o som caralho. tava bom, é. Do Eu caralho. lembro desse show, deve ter umas fotos no Facebook até hoje, na nossa página lá dele, que foi legal pra Uhum. caramba. E o outro que eu fui foi em 2018. Foi no Cine Joia, que foi vocês e o Tavares, que foi um show Uhum. que você foi pra. Você foi cantar no meio do pessoal. Hum. E eu considero esse show um dos melhores que eu já fui. Então. Cara, esse show foi muito foda, velho. E Uhum. os técnicos de som queriam me matar ali, né? Que eu fui com o microfone no meio da galera. Mas é que, pô, tava muito boa a energia, assim, cara. Tava lotada a Uhum. casa e a gente tava num momento muito foda, assim, Uhum. de empolgação, tá ligado? Fazendo um monte de coisa, rolando muitas novidades com a gente e tal. E aí isso aí meio que virou um padrão depois, velho. Eu passei tipo um Uhum. ano fazendo. Na hora que começava a Viva, eu descia pra galera pra cantar ali no meio ali. Rolou isso durante um ano. Foi uma experiência massa, assim. Foi muito E foda. aquele show foi bem legal, eu lembro dele. Foi Uhum. foda.
Aí tem umas 3 faixas aqui que eu separei, que eu acho muito boas do álbum. Tudo Nada do Mundo, que a Missão Apollo. Missão Apollo, grande Missão Apollo. Muito foda essa música. De onde ela veio, Bola? Cara, eu não lembro exato, é difícil falar, porque eu não lembro exatamente o que eu tava pensando na época que eu escrevi, tá ligado? Mas eu sei que eu quis falar algo sobre. E rola um meme sobre a explicação dessa música, né? Porque eu nunca falo. E eu deixo ver que a galera ficar na curiosidade, porque é engraçado ver um monte de interpretação a respeito disso. Mas, assim, é uma música que basicamente ela fala sobre comodismo, tá ligado? É uma crítica ao fato da gente ficar se escorando, assim, né? Se apoiando em algo, sei lá, cara, em alguma divindade, em alguma luz divina de achar que a gente vai fazer, não vai fazer nada e as coisas vão cair do céu, tá ligado? A gente vai conquistar alguma coisa que a gente quer sem que a gente faça o mínimo que a gente tem que fazer, como se a gente fosse esse papo de ser merecedor ou não ser. E não é bem assim, né? Eu acho que a gente está sujeito a, tipo, erros e acertos fazendo as coisas e aprender como é que as coisas são feitas e tal. Mas a única certeza que a gente tem é que se a gente não fizer algo, não vai acontecer absolutamente nada, né? Exatamente. Se Não você não corre é atrás, mágico. se Exato, você não cara. corre atrás, Então, é isso. Não é adianta meio que nada. uma crítica a esse ponto de vista de achar que o fato de você ficar pensando naquilo apenas e fazer com que isso dê certo. Não é bem assim, né, mano? É claro que é importante você ter uma cabeça positiva a respeito das coisas, mas você ainda vai ter que levantar para fazer, sabe? Acho que é meio Tem por que aí. correr atrás. Que se as coisas Exatamente. não cai, não. Tem que, ralar, suar e. Exatamente, mano. É uma música que faz um pouco uma crítica a esse comportamento, assim. É importante. E te falar que é uma das minhas preferidas de vocês, Virado. E eu acho que é uma das que a galera mais ouve, na real, também, mano. Ela deve estar no top 5 ali das nossas músicas mais escutadas. Se eu entrar no Spotify, eu acho que ela aparece lá naquele top 5 lá de mais ouvidos, com certeza. Com certeza. Deixa eu ver aqui, só pra confirmar. Ela tá é a terceira faixa. É isso aí, mano. A galera pira pra caralho, assim. É uma das músicas que a gente nunca tirou do setlist, por exemplo, porque não tem como. Ela é muito, dá muito certo, assim, tá ligado? O A pessoal resposta dela é sempre muito vai boa. lá no show e canta junto, né? Sim, exatamente. É bem foda, assim, a resposta da galera, mano. Aí tem outra faixa que é Amanhã. Amanhã. Essa é mais romântica, mais balada, né? E o pior que, assim, é pra você ver como em quem ouve o som de vocês, no álbum Verniz tem a música Ontem. Aí quando eu Sim. ouvi ontem e depois eu ouvi amanhã, eu falei, cara, será que tem alguma coisa, tipo, amanhã é o ontem que ele cantou, sabe? Tipo Posso bagulho ver. meio louco, sabe? Cara, eu vou te falar, mano. Eu não pensei nisso na hora de escrever, viu? Por Deus, foi meio sem querer, assim. Mas, assim, de certa forma, velho, inconscientemente, como fui eu que escrevi as duas músicas, talvez eu fale de assuntos que são interligados ali, sabe? De uma forma, tipo, inconsciente. Porque eu não quis. Na hora que eu sentei pra escrever a música, por exemplo, eu não pensei, tipo, vou escrever uma música interligada com amanhã que vai chamar ontem, tá ligado? E falar um pouco disso. Não foi isso que eu pensei, admito. Poderia falar que sim, pra ser aquele estalo, tipo, nossa, mano, que sacada foda. Mas não foi nada disso, não. Era uma música que eu tinha composto e que eu achei que o nome cabia muito com o contexto da letra e tal. E acabou ficando assim, mas eu gosto da galera que fica fazendo esses pontos de convergência, porque às vezes É até a tem alguma fanfic. coisa. A Não, e às vezes fanfic. até tem alguma coisa que eu não percebi, tá ligado? Às vezes a gente não percebe, a gente escreve algo que tá no nosso subconsciente, mas a gente não percebe exatamente o que a gente escreveu. E tem gente que consegue fazer essa leitura, assim, então eu gosto de ver as interpretações, tá ligado?
As doideiras dos ouvintes aí que faz as fanfic aí. Sim. E de onde veio bola amanhã? Cara, essa eu sei menos ainda que em São Paulo, eu juro por Deus, mano. Eu acho que. Eu não lembro muito, mas eu. Porra, cara, eu não sei exatamente. Eu juro, eu vou ter que parar pra ler a letra de novo, cara. Mas eu acho que era uma época onde tava. Eu escrevi essa música antes de 2011. Eu devo ter escrito essa música em 2009, sei lá, Caramba, faz tempo. 2008. Então era uma época que tava no colégio, né, e tal. Eu acho que tinha um pouco daquele sentimento de, de amor, meio. Aquele amor genuíno, assim, né, mano? Que a gente, Uhum, depois que vai crescendo e vai passando por algumas coisas, a gente vai ficando um pouco mais cascudo, né? Tipo, uhum. vai vendo que a vida não é maravilhosa e cheia de flores. A vida não é um morango. Então, pois é, mano. Então nessa época eu acho que eu tentei registrar um sentimento totalmente genuíno que eu tinha assim a respeito do que eu achava que poderia ser o amor, ou de como eu estava me sentindo naquela época, sabe? Uhum, Eu acho que as minhas letras falam bastante vezes a respeito de, de como eu enxergo a vida e tal. Tem coisas que eu crio, né? Tipo, algumas coisas que eu vejo, que eu escrevo que não são sobre mim, né, propriamente dito, mas uhum. tem coisas que eu acho que são bem pessoais e eu não consigo exemplificar muito bem, não consigo expressar muito bem, eu acabo escrevendo ali num bolo de coisas. Acho que Acaba uma saindo, né? mistura. Exatamente. Acho que faz parte disso um pouco. E música também é aquilo que é um bagulho muito íntimo, né? Tipo, você botar o seu sentimento ali é um bagulho muito íntimo, isso. Eu acho isso muito Total, foda. cara. Você tá se expondo, né, o tempo Uhum, inteiro. Eu penso muito nisso quando eu escrevo, tá ligado? Tem coisas uhum. que eu escrevo às vezes que eu penso, nossa, acho que eu me expus demais aqui, tá ligado? Mas eu acho que essa é a grande, a grande graça, a grande beleza de escrever é você expor alguma coisa que tu não consegue fazer Uhum. falando, tá ligado? Então, eu É, acho que esse é o grande lance da escrita, essa exposição que você faz de alguma coisa. exatamente. Esse é o caminho. Pra quem tem os sentimentos aí, é, não os guarde, né? Mas também Exatamente. não se exponha muito também. Exatamente, né? A gente tem sempre achar aquela linha tênue ali, né, mano? Aham, não Entre o se se. expor muito e se resguardar um pouco. Exatamente. Aí tem outra faixa também que acho que é o hino de vocês, né? Que é a Viva, né? Sim, com certeza, mano. Viva é Viva, tipo, muito até foda. hoje é a música mais ouvida da gente, assim, todo dia. E, cara, a Viva é basicamente uma música sobre. É até meio clichê, mas é sobreviver mesmo, assim, Uhum, no sentido de não apenas existir, tá ligado? Acho que a gente percebe que muita gente simplesmente existe, né? E não uhum, vive uma vida. Eu li uma frase clichê hoje passando pelo Instagram, assim, mas que faz total sentido, que era uma pergunta de se você morresse hoje, você acha que viveu, tá ligado? E uhum. muita gente vai dizer que viveu, mas na verdade só existiu, tá ligado? Tipo, passou pela Terra, assim, e foi Uhum. embora. Então é um lance meio. É como se fosse uma autorreflexão a respeito de literalmente viver a vida, assim, sabe? De uma forma satisfatória, de saber que a gente está aqui de passagem mesmo, que é tudo rápido. Então, É um enfim. sopro, né? A gente sabe morrer Exatamente. aí, Eu acho uma que vez é, dos sábios. Uhum, acho que é um pouco desse choque de realidade, assim, que às vezes a gente é enfiado numa rotina, uhum. numa sociedade muito, como que eu posso dizer, muito rápida, muito maçante, assim, o tempo todo você tem que estar fazendo algo, você tem que trabalhar, você tem que pagar conta, você tem que socializar com as pessoas. Uhum. Então a gente acaba esquecendo Do ou mais parando para básico, né? Às pensar. vezes, né? Mais básico que a Exato. gente só viver. Exatamente, mano. Às vezes a gente Uhum, fica no piloto automático durante tanto tempo que a gente nem percebe, sabe? Tipo, a gente só tá uhum, fazendo as coisas, mas a gente não tá feliz ou
ou não sente nada. Eu acho que muitas vezes pior do que estar infeliz é você não sentir absolutamente nada, tá ligado? Uhum. Então, às vezes significa que você meio que já desistiu, sabe? Isso é muito triste. Então, é importante a gente fazer essa reflexão constantemente a respeito da nossa vida. Então, a Viva é uma música que fala sobre isso, né? Ela traz essa questão e essa reflexão para você que está escutando, tá ligado? É uma música muito forte, né? Muito. Tem uma, tem uma mensagem, né? Muito forte aí. Muito, mano. O refrão dela, assim, Forte. tipo, falando em termos práticos, assim, nos shows, é surreal, assim. A gente olha para as Uhum. pessoas e vê que elas estão realmente jogando para fora ali qualquer coisa de Uhum. ruim que elas têm. Então é muito legal ver isso ao vivo, principalmente, assim. Tanto que faz 10 anos que a gente toca ela Uhum. e é sempre como se fosse a primeira vez, assim, tá ligado? Caramba. Porque Foda. a expressão das pessoas que a gente vê é, é o que faz a gente entender o que a música significa para ela, sabe? Então Uhum. é bem legal. É massa mesmo. Fora demais. E, e sobre esse álbum, isso deve fazer uns 8, 9 anos por aí. Foi, acho que uma das páginas que tinha no Facebook, que não sei se foi o Mais Brasil, Brasileiríssimo, que uma vez eles foram lá e postaram vocês, e Uhum. uma outra pessoa foi lá e comentou: Ah, essa banda aí só a música é muito repetitiva. Irmão, eu nunca briguei no Facebook na minha vida. Nesse dia eu fiz questão de brigar. Falei, irmão, repete, mas é boa. Foda-se. Cara, O eu cara foi no acho. meu DM, meteu para. Mano, nossa. Porra, mano, eu vou te falar, eu ficava mais apegado com essas coisas antigamente, mas hoje eu não ligo muito, não, viu? Porque eu. Cara, eu acho que é isso, né? A Uhum, gente faz um. Quando eu paro pra pensar que o motivo pelo qual eu faço música, uhum, que é primeiramente me satisfazer pessoalmente, sabe? Eu não faço música pensando em primeiro lugar em a música dar certo ou em um público gostar e tal. Eu vou dar só uma mutada que eu vou tossir rapidão. sem problema. Nossa, tomava garganta. É, então, como eu tava falando mesmo, já esqueci, cara. Me desvirtuei todo aqui. Que você tá falando que você não Ah, liga muito pros, porque quando pros eu haters, né? lembro. Seria, né? Exato, cara. Porque, pô, mano, honestamente, ninguém gosta de ler alguma coisa ruim ao seu respeito, tá ligado? E É, principalmente de pessoas que você não conhece. Isso eu acho muito louco. Você lê coisas ruins. uhum, Uma coisa é criticar o trabalho, né? Que foi o caso dessa pessoa, assim, mas a gente lê muitas coisas meio bosta, assim, de pessoas que a gente não conhece, mano. E aí eu fico uhum. pensando, por que essa pessoa tá falando isso de mim? Eu nunca dou na minha vida. É Nunca. meio louco, mas. E o pior É, é que eu penso, meu irmão, nunca fez um mal pra você, sabe? Tipo, nunca exato. Eu não tô ofendendo jogando ninguém, não tô troco. fazendo É, nada, eu mano. tô fazendo o meu trampo, tá ligado? Tipo, tu perdeu seu tempo, cara, da tua Uhum, casa aí, escrevendo uma coisa ao meu respeito que você não sabe, que você não me uhum, conhece. Eu acho bem louco esse raciocínio, assim. Mas, enfim, e quando eu paro pra lembrar o que eu faço música, né, que é, em primeiro lugar, me agradar, né? Eu faço uhum, música porque eu gosto de escrever, mano. E eu quero tornar aquilo real, tá ligado? Eu quero tirar aquilo do papel, eu quero cantar, eu quero escutar aquilo que eu escrevi. uhum, Porque eu sinto prazer fazendo isso. Então, quando eu penso nisso, eu meio que qualquer outra preocupação das pessoas a respeito da minha música ou de mim, ela se torna totalmente secundária, sabe? uhum. Porque eu gostei do que eu fiz, então eu acho Se que você pra mim gostou, basta isso. é o que basta, né? Uhum, Exato. Todo o resto eu acho que é consequência, tá ligado? É o público, o elogio, a crítica, qualquer coisa que vem depois disso é consequência da exposição do seu trabalho para os outros, né? E é inevitável você se esquivar disso ou não viver isso, cara. As pessoas elas falam desde que o mundo é mundo, tá ligado? Faz parte, é, assim. Eu também já falei, tá ligado? E muita gente fala, então eu sou tranquilo com isso, assim. uhum. Hoje eu não ligo muito, não, honestamente. Ainda bem, porque
ficar caçando briga também, né, coisa aí também. Ah, Ficar imagina, ficar dando tela perdendo pra aleatório paciência. também tá maluco. Pois é, não tem sentido nenhum, tá ligado? Sentido nenhum. Aí vamos agora pro Azul, que foi lançado em 2016, né? 2016. Isso aí, já faz um tempão também. 2016. E te falar, esse álbum tem umas faixas que me pega, viu? Pega muito forte, muito forte. Cara, eu Na gosto época muito do que vocês Azul, velho. lançaram, eu tava em um relacionamento, aí a faixa azul, nossa senhora. Bateu certinho ali, né? Nossa, parece que você escreveu meio que pra mim ali, o bagulho, sabe? Tipo, que a mina era tão fria que eu falei, caralho, velho. Mas, Nossa cara, senhora. você vê que louco que eu acho que as pessoas falam muito isso, né? Tipo, Uhum. nossa, você escreveu essa música pra mim, ou pô, você tá dentro da minha casa vendo o que tá acontecendo. E eu acho engraçado porque, no fim das contas, isso só mostra que a gente passa por coisas iguais, mano. Tipo, Exato. o relacionamento humano, né? Tipo, interpessoal, né? Tipo, entre as pessoas. E não precisa ser só um relacionamento amoroso, não. Pode ser um relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com Uhum. um amigo, uma amiga, com um animal, né? Tipo, um amor que você tem por um animal de estimação e tal. Qualquer coisa do tipo, assim. Qualquer tipo de amor, sabe? Por um livro, alguma coisa assim. Eu acho que a gente sente as coisas muito parecidas, mano. Então, eu acho que a identificação das músicas, ela vem porque a gente sempre sente coisas parecidas com as outras coisas. E então é muito difícil você não se identificar com alguma coisa e não ter esse sentimento de, nossa, tá falando da minha vida, Uhum. porque todo mundo deve ter passado por algo semelhante, Né? ou se não passou, vai passar, ou se não passou e não vai passar, vai ver alguém passando. Então, Ou vai, é, ou vai ser frio com alguém também, né? Tem esses exatamente, dois. exatamente, mano. Às vezes Então, você olha pro abismo e ele olha de volta pra você, né? Tem essa. exatamente, mano. Exato. Uhum. Então eu acho que essa identificação ela é legal por isso, ela mostra que que nós somos mais parecidos do que a gente pensa, sabe? É por isso que a gente fala os nossos semelhantes, né? Não importa Exatamente. como a gente seja, cor, raça, sei lá o que, a gente é tudo igual, mano. Isso que é legal. Sim, total. A gente sente as mesmas coisas, é o ser Uhum. humano, né, cara? Né? É. E azul, você lembra de onde veio, bola? Cara, deixa eu pensar aqui. É que puta, a minha memória é uma merda. E como eu escrevo muita música, velho, eu acabo esquecendo, né? Tipo, as coisas que eu escrevi e por que que eu escrevi. Mas assim, Uhum. num geral, o disco todo, ele veio num momento. Assim, ó, eu considero talvez o disco que eu tenho as composições que eu mais gosto, o Azul. Uhum. Eu acho que foi onde eu estava escrevendo melhor, é, num sentido de conjunto, assim, né? Tipo, são 10 músicas que são muito parecidas, entre aspas, né? Falando de tema, né? Todas as músicas Uhum. elas são meio parecidas, os temas delas, falam a respeito de coisas parecidas. E é um disco que ele é muito amarradinho, ele é muito um pacote muito bem fechado, né? Tipo, a capa tem a cor do nome do disco e o disco sonoramente falando ele tem essa vibe mais introspectiva, mais para baixo, mais densa, que é Uhum. tipo que lembra muito uma cor fria, que é o caso de azul, por isso que veio o nome daí, que a gente achou tipo, esse disco tá, mano, tá, sei lá, tá muito azul, tá ligado? Tipo, tá meio frio, meio para baixo, não é nada muito agitado, nada Você muito vê explosivo. pela própria arte, né? Do Exato, disco. É, exato. é uma Então, salinha ali full azul, mano, muito, muito linda essa arte toda. essa Uhum. capa é legal, né, mano? É um monte de Uhum. post-it. Então, eu acho que ele é um disco que ele veio nessa época que talvez eu tivesse um pouco mais para baixo, vamos dizer assim. Não, Uhum. talvez não pessoalmente, assim, mas pelo menos as minhas composições elas estavam nesse rumo. Talvez eu estivesse escutando muitas coisas parecidas com isso na época e acabou transparecendo muito nas músicas, né? Mas Uhum. é um disco que, no geral, eu gosto muito dele porque ele é um pacote muito bem fechado, muito bem amarrado, cara. Talvez seja meu disco preferido, assim, da vida, o Azul. Eu acho que é o meu disco preferido, talvez.
É que amanhã eu vou mudar de ideia, eu mudo de ideia todo dia, mas hoje é o meu Mas disco preferido. hoje é o azul. Hoje é o azul. Isso. Hoje tá Hoje é o frio, azul. tá um friozinho aqui em São Paulo, então é o azul, tá ligado? Tá o azul. Uhum. Aí tem outra faixa que é a morte e sorte. Uhum. Essa também Cara, dá uma pegadinha, viu? total. E essa é uma música que a gente não toca muito em show, Uhum. mas eu também gosto muito da letra dela. E é uma letra bem reflexiva também, né, mano? Eu Uhum. acho que é uma música que fala, ela tem um conceito um pouco parecido com o de Viva, né? Que é a gente Uhum. prestar atenção se a gente está apenas passando por aqui ou se a gente está vivendo alguma coisa Uhum. que vale a pena ser lembrado e vivido, sabe? Sim. Porque eu acho que o que faz a gente viver, quando a gente para pensar na morte, né? E na morte não propriamente dita, mas como o fim de alguma coisa, porque você de repente você pode ter a morte de alguma coisa em vida ainda, sabe? Tipo, algum relacionamento que acaba é um relacionamento que morreu, tá ligado? Sim. E a pessoa não deixou de existir, você não deixou de existir, mas aquele sentimento ele morreu, mano. Ele acabou, ele chegou no fim, Essa tá meio que ligado? quando acaba, você fica com aquele luto, né? Fica meio que Exatamente, mano. É um sentimento de aquele perda, sentimento né? de E tal. luto. Aham. Então, essa é uma música que ela traz essa reflexão também, cara. Pra, Uhum. tipo, de meio que chamava a prestar atenção a respeito das coisas que você tem em volta de você e, e notar se você está vivendo elas, se você está apenas deixando passar, se você está vivendo Uhum. intensamente, se você não está vivendo intensamente e não vale a pena viver intensamente, enfim. É uma reflexão que ela faz a respeito disso também. Porque acho que a morte, ela dá entre aspas, essa preocupação, né? Quando a gente lembra que tudo vai chegar ao fim algum dia, a gente reconsidera muitas coisas, né? A partir desse Uhum. momento. É que tem muita gente que fala assim, eu não tenho medo de morrer. Mano, não sei se existe isso de não ter medo, sabe? Cara, eu tenho pavor de morrer. Inclusive Eu puta, também mano, tenho, pra caralho. Nossa, mano, é mano. um assunto que eu trato muito na terapia, porque Uhum. eu sou meio noiado com isso de doença, tá ligado? Sempre acho que eu tô com Uhum. algum problema e eu fico com isso na cabeça durante semanas, assim, porque eu acho que a impressão que eu tenho a respeito disso vai virar sessão de terapia agora, hein? A impressão que eu tenho a respeito do porquê que eu tenho medo de morrer é que eu Uhum. acho que eu ainda tenho tanta coisa para fazer, cara, que me dá pavor pensar que eu não vou conseguir realizar isso que eu tenho em mente, Uhum. sabe? Então eu fico meio apavorado, assim, de não ter tempo para fazer tudo que eu quero fazer. E. Porque, assim, no fim das contas, a gente sabe que é impossível fazer exatamente tudo que a gente quer fazer do nosso jeito e a tempo É. de viver tudo de forma intensa, né? Mas pelo menos de selecionar o que vale a pena ser vivido, né? Então, eu sempre que eu penso que eu posso morrer a qualquer momento, que é constantemente que eu penso isso, Uhum. na minha cabeça eu reconsidero um monte de coisas, né? E eu acho que isso é uma parte importante, assim, do processo de você saber que você vai morrer também. É de É. você pesar na balança o que vale a pena e o que não vale a pena na sua vida, sabe? Essa é as escolhas, né, que a gente faz também, né? Exatamente, cara. Acho que é isso no Envolve, fim das envolve, contas. envolve muita coisa, envolve o jeito que você vive, as amizades, o Tudo, que cara, você tudo, faz. tudo. Nossa, agora eu que vou ficar com essa noia agora. Fudeu, Mas fudeu cara, eu acho demais. que é importante, né, a gente fazer essa reflexão, velho, porque Uhum, é bom. eu mesmo e muitos amigos, muitos conhecidos, familiares, a gente vê passando por coisas que poderia ter evitado, tipo, cara, você Uhum, perdeu muito tempo nisso, você, sei lá, você viveu isso errado, você se preocupou demais com uma coisa que não era para se preocupar tanto. Então, uhum, antes tarde do que mais tarde, né? Quando você para fazer essa reflexão, ainda que você tenha feito perdido um monte de tempo e deixado de fazer um monte de coisa, pelo menos hoje você sabe que você tem que olhar com isso com atenção, né? Que é melhor uhum. do que viver assim o resto da vida e só imaginar isso no final, sabe? Que deve dar um, É sei que no lá, final eu você meio ficaria.
Imagina você tá lá no. Você, tipo, você sabe que ali é os seus últimos momentos e você pensa, nossa, eu não fiz um monte de Exato, coisa, mano. né, velho? Nossa. Exatamente. Eu acho que eu Tipo, ficaria o pior. apavorado, assim, chegar E o no fim pior, da a vida gente pode e. ter vivido um monte de coisa, feito uma porrada de coisa, mas vai chegar lá, vai ter coisa pra gente pensar. Caralho, eu não Com fiz isso. certeza, isso eu acho que é inevitável. Mas Uhum. eu acho que quanto mais a gente fizer o que a gente acha que deve ser feito, eu acho que mais tranquilo a gente fica com a nossa vida, assim, sabe? Com a nossa Uhum. jornada. E é nisso que eu tento me apoiar hoje. Em fazer o que eu acho que deve ser feito pra ter a minha consciência tranquila, sabe, cara? Uhum. É importante ter, você pegar e dormir ali de boa, sabe? Sem peso nenhum. Claro, claro. Com É certeza, mano. importantíssimo. Agora eu vou puxar um gancho que tem a música O Redator, que eu gosto muito. Eu Boa. ouvia, eu ia pra faculdade, eu ouvia muito ela. E a outra faixa também que saiu no ano seguinte, que é A Cidade. Saiu no ano seguinte. Aham. Eu ouvia muito elas duas. Eu pegava o metrô e ia embora ouvindo elas. Caralho, da hora. É trilha sonora, né, o bagulho? Trilha sonora. Aí trilha sonora. Chorar no metrô e ir embora. É isso. Quem Os nunca. caras passavam a viagem toda triste, né, cara? Não, quem nunca fez isso aí vive errado, porque a te falar, o que eu já peguei metrô, ouvindo Zimbra, Tavares, Topas, nossa, velho. Cara, só as fotos, né, mano? Nossa senhora, velho. Pô, velho, eu gosto muito dessa faixa, cara. O Redator, Uhum, ela é uma música que eu escrevi. Eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Comunicação uhum, social, sei lá como é que fala hoje em dia. Mas é, eu gostava muito dessa parte de redação na faculdade, né? Eu gostava muito de uhum, escrever texto e tal. E, e eu tinha muita vontade na época também de fazer faculdade de jornalismo por conta disso. Mas aí uhum, acabou que eu fiz só a faculdade de publicidade mesmo. Mas eu sempre tive essa intimidade com a escrita, né, cara? Então, o Redator, eu sei exatamente do que ela fala, porque é uma música muito pessoal, assim. uhum, Ela é uma música que fala sobre o momento que eu estava na faculdade e que eu tinha que me dividir entre o artístico e o profissional, que eu acho que é o que todo mundo que trabalha com criatividade e arte passa, que é o sentido de, pô, a arte, a música, a pintura, a escrita, qualquer coisa, qualquer tipo de arte que seja, ela uhum, envolve, na minha opinião, ela envolve uma naturalidade que não deve ser muito alterada, sabe? E quando a gente fala de, aí puxando para o lado da faculdade de publicidade e propaganda, por exemplo, quando eu tinha que criar algum slogan, alguma campanha a respeito de algum produto, né, na faculdade e tal, fazer aquelas atividades, etc. Eu ficava brisando em um monte de coisa e só que aí eu lembrava que eu tinha tipo 30 minutos para fazer aquilo. Então, não, o fator tempo, né, o fator tipo, esses fatores que te cerceiam, né, de você não poder o tempo todo ficar à vontade com a sua criatividade, ele altera um pouco o seu resultado, né? Então, eu uhum, ficava muito nesse dilema de tipo, cara, eu queria ter umas ideias boas aqui, eu sei, tipo, eu tô chegando numa ideia legal, eu sei do que eu quero falar, mas infelizmente eu tenho 5 minutos para resolver, então eu vou ter que escrever, entre aspas, qualquer coisa, né? Eu vou ter que fazer de uhum, algum jeito que seja rápido e não do jeito que eu quero, porque eu tenho um prazo para cumprir, né? E na arte a gente sempre, quando a gente trabalha com música, hoje em dia mais ainda, uhum, como a gente não é, a gente falando Zimbra, né, e falando por mim pessoalmente também, uhum, como eu não venho de família rica, como eu não tenho pais influentes e, enfim, não sou herdeiro, não sou nada do tipo, eu não posso me dar o luxo de pensar na minha arte sem ter um prazo a cumprir, né, sem entregar uhum,
um compromisso porque eu vou precisar fazer aquilo naquele tempo porque eu tenho que pagar a conta, mano. Tenho que pagar boleto, tá ligado? Pagar os boletos vêm, sempre. Exatamente. E isso às vezes me chateia um pouco porque às vezes eu faço coisas que eu não achei legal, mas que deveria ser feito porque eu tinha. Boa. E só para finalizar sobre essa música, o redator, ela é esse pensamento desse conflito o tempo todo, de você querer se expressar de um jeito genuíno, mas às vezes não ter tempo para isso e ter que cumprir com algumas demandas, sabe? Na faculdade eu passava muito por isso. Então é esse conflito. Na música tem os dois personagens, né? Tem o eu artístico e o eu, entre aspas, publicitário, profissional de agência, assim, né? Que é um profissional de criatividade que tem que cumprir prazos. Essas coisas elas são conflitantes o tempo todo. E aí eu falo em vários momentos, né? Eu vi você pulando a minha página, é tipo o eu publicitário falando pro eu artístico, tá ligado? Tipo, a pessoa tá lendo, mas não tá lendo, sabe? Tá meio nem aí pra aquilo, porque achou muito pasteurizado, alguma coisa do tipo. Então é basicamente sobre esse conflito, assim, da arte versus os prazos e demandas a serem cumpridas. É meio que uma luta, né? Esse pai eu acho que é uma luta Total. interna, né? Entre si mesmo, né? Deve ser uma. Total, cara. E você fica o tempo todo tentando se encaixar em alguns lugares, né? Porque você tem que cumprir com algumas demandas e às vezes não é onde você quer se encaixar no momento, mas você tem que fazer isso, porque você tem que pagar a conta. Então é esse conflito eterno aí. É foda. E eu acho uma puta música, viu? Tem uma Valeu. versão no YouTube que eu acho que é do Projeto Viva, que foi na pandemia. Isso, tem sim, E mano. A gente eu gravou acho essa no. versão muito foda, porque Pô, parece que que vocês da estão hora, dentro mano. da sala de casa e tocando, velho. Juro pra você, velho. É, a ideia foi fazer isso, né? Tipo, de fazer uma versão assim, intimista, cada um da sua casa mesmo. Foi legal, a gente gravou umas versões nessa época aí que ficaram bem legais, mano. E eu acho que tem duas no YouTube. Tem Missão Apollo, se eu não me engano, e Redator, eu não lembro. Mas é uma versãozinha maneira, eu gosto dela também. É bom demais. Aí no ano seguinte vocês soltaram a cidade, né? Isso, A Cidade é um single que foi o primeiro single que a gente gravou com o Tavares. Foi antes da gente gravar o Verniz, o terceiro disco com ele. A gente foi gravar esse single. E ela é uma música que eu acho que ela fala muito sobre esse. Como que eu posso dizer? Esse assunto massivo que é viver numa metrópole, tá ligado? Tipo, onde tudo é meio rápido e meio intenso. Meio intenso não, é muito intenso, muito rápido, muito imediatista, um por cima do outro, né? Cada um por si, Deus por todos. É um negócio meio megalomaníaco, assim, porque deve ser assim, né? As pessoas, elas não têm, que nem eu falei, elas têm prazos, elas têm demandas, elas têm que pagar conta, elas têm que se alimentar, dar comida para os filhos. Então, às vezes a gente tem que viver a vida do jeito que a vida pede para ser vivida, né? Não como a gente gostaria de viver. E a cidade fala sobre isso, fala um pouco sobre essas coisas que são invadidas, que invadem a sua cabeça assim meio que diariamente, né? Trampo, correria, metrô, cimento, prazos, contratos, essas coisas todas É foda. que deixa a gente meio totozinho da cabeça de vez em quando, tá ligado? Tipo, pensando em muita coisa, assim, enfim, é Acho meio que deve ser por exaustivo, isso né? que eu gostava de ouvir muito ela Pode ser. pegando esses trajetos metrô, busão, eu sempre ouvi Pode bastante. ser, tipo, a identificação com quem vive esse movimento todo dessa cidade é bem forte, né, mano? Porque é meio que a vida de quem vive numa grande cidade né, o tempo todo. Tipo, falando de São Paulo, assim, principalmente, que é a cidade que eu. Talvez a grande cidade que eu mais teria intimidade, né? No sentido de ser uma metrópole que funciona 24 horas por dia, assim, tá ligado? O negócio é bizarro. E essa música é muito boa. Valeu. Aí em 19 vocês soltaram o álbum Verniz, né? Yes. Em 2019, aí depois de gravar o single, depois de gravar a cidade com o Tavares,
A gente gostou muito, mano. A gente se deu muito bem, tá ligado? Uhum. Tanto pessoalmente quanto musicalmente. A gente teve muitas coisas em comum, né? De música e tal, de ideia. E a gente resolveu voltar pra gravar o disco todo com ele. E gravamos lá no estúdio dele. Uhum. Se eu não me engano, se não foi o primeiro disco que o Tavares gravou na vida dele, foi um dos primeiros. Eu lembro dele falar isso pra gente. Então foi uma experiência que, pra gente, já era novidade, né? Foi. é, Como é que fala? Foi a primeira vez que, tipo, alguém mexeu muito, muito assim, né? Alguém mexeu nas músicas, né? Tipo, a gente pegava as Uhum. músicas e falava sobre as letras, falava sobre arranjo e tal. Então, pra gente era uma novidade isso, porque a gente costumava chegar com as coisas meio prontinhas para gravar. E, e aí a gente se deu muito bem nessa, cara. Se deu muito bem. A gente bateu muito com as ideias do Tavares, adorou os caminhos que ele levou as músicas e tal. E, e aí rolou o Vernizão 2019, nosso terceiro disco. Aí tem duas faixas que eu acho muito fora desse álbum, que é A Sorte. Uhum. Eu acho muito boa, e a Toda Vez Que Eu Erro. Essa música ela é pesadíssima, né? Eu gosto muito Verdade. dela também, assim. A Uhum. Sorte é uma música legal de falar, porque foi a música que o Tavares mais mexeu. Ela não tinha Uhum. nada a ver com que ela foi gravada, ela era tipo um sambinha de quem não sabe tocar samba, aquele samba meio rock, assim. E aí o Tavares veio com uma ideia, tipo, mano, faz assim. Aí ele pegou e deu umas ideias. A gente tentou mirar no lado do Strokes, assim, que era umas guitarras mais reta, tá ligado? Mais indie e Uhum. tal. E ele virou a música do avesso pra caralho, assim. A gente, no começo, a gente estranhou porque, mano, era outra coisa. E a gente tava acostumado a ouvir aquela versão nossa já há um ano, tá ligado? Que a gente tava tocando. Mas aí depois que a gente gravou, quando a gente começou a colocar as coisas, começou a colocar arranjo de guitarra, essas coisas, a gente foi vendo que tava maneiro demais. E toda vez que eu erro uma música que eu gosto muito também, mano. Eu gosto da letra, eu gosto do instrumental, eu acho que é uma música Uhum. emocionante, assim, tá ligado? Quando eu escuto, quando eu canto ela, eu vejo que ela tem muita emoção ali, tanto na letra quanto na parte instrumental dela. Eu acho ela uma música muito bonita, sabe? Uhum. É muito foda essa música. Embora seja pesada, mas, pô, é muito foda, velho, tá maluco. É as fotos que vale a pena entrar, sabe? Sim. É as fotos que vale a pena entrar. E o Tavares, se ouvir esse episódio um dia, tá super convidado aqui. Eu cagaria nas calças se eu entrevistasse ele, mas. Pô, eu vou falar pra ele, mano. Vou avisar ele aí. De qualquer coisa eu boto ele em contato com você pra rolar. Porque, Pô, pô, o Tavares eu sempre teve histórias considero boas pra ele contar. meu ídolo na música. Eu gosto muito do trampo dele. O Tavares é muito foda, cara. Eu admiro muito ele como pessoa e como profissional também, cara. Eu acho tipo, foi uma das poucas amizades, assim, que eu fiz no mundo da música, assim, Uhum. de manter contato até hoje, sabe? Gosto muito dele, ele tem muita história boa pra contar, mano. Vale a pena chamar ele sim. Eu vou. Se um dia eu trocar uma ideia com ele, eu vou colocar como foi fazer o álbum da Zimbra. Vamos ver o lado dele vamos ver Bora, como é que foi. ele vai falar, bah, aqueles moleque chato do caralho, guri. É bom demais. Ele Aí é ele, foda, eu amo ele, aí mano. depois do álbum, vocês soltaram alguns singles, né? Que foi o Lua Shake lá, só que foi um single duplo, né? Que falam, né? Isso, foi. Duas Foi músicas em dois. foda. Isso, Lua Cheia, Claro que o Sol 2020, cara, eu lembro, porque elas 2020. saíram um pouco antes de começar a pandemia, velho. Uhum. A gente lançou as músicas em março, se eu não me engano, e foi tipo 2 semanas depois, assim, um negócio assim, meio que veio o lockdown, tá ligado? E aí a gente só foi tocar elas ao vivo 2 anos depois. Então os shows voltaram a acontecer, tá ligado? E essas duas músicas, o legal de falar é porque foi a primeira vez que a gente gravou sozinho, assim, né? Uhum. Nós quatro e um amigo nosso, Bruno Peloni, que trabalha com a gente na Zimbra até hoje. A gente foi para um estúdio em Santos e meio que gravou sozinho, cara. A gente arranjou as músicas, nós mesmos. O Bruno gravou, operou lá a parte de gravação, né? De mesa e tal, de plugin, essas coisas todas, de microfonação, etc. E ajudou muito na produção também. E,
E a gente tem um carinho especial nessas duas músicas por isso, assim. É um projeto que a Uhum. gente pegou pra fazer sozinho, que dá maior orgulho, assim, pra gente. A gente viu que a gente era capaz de fazer alguma coisa sozinho, assim, sabe? Foda. Foda demais. Foda demais. E são duas músicas foda aí pra quem quiser ouvir, que tá ouvindo aí o episódio, É. vai lá e escuta que é duas músicas foda. É isso, solta o play lá no Spotify, ajuda nós. Ajuda nós que é isso. Aí em 2022, né, no ano passado, soltaram Sala 2, né? Eu acho que caiu teu mic, eu não tô te ouvindo, peraí. Alô? Peraí, alô? Voltou. Voltou? Aí foi 2022, vocês soltaram Sala 2, né? Isso, 2022. O Sala 2 é o primeiro disco da gente na gravadora, já no Midas. Uhum. E pra gente é um disco muito especial por isso. Primeira vez que a gente trabalhou com uma gravadora. E foi muito diferente de qualquer processo que a gente já tinha passado antes, sabe? Uhum. A gente pegou as músicas muito cruas, coisa que não acontecia antes. A gente meio que vinha com as coisas encaminhadas. E daí a gente foi montando meio que a música no estúdio ali, conforme Uhum. a gente ia tendo ideias e tal. Então, foi um trabalho muito desafiador, assim, muito rico na real, porque a Eu gente imagino. nunca tinha feito nada do tipo, nunca tinha passado por uma gravadora, nunca tinha tido contato com esse universo, assim, de estúdios bizarramente fodas, assim, tá ligado? Uhum. Tipo, então foi muito legal. O Sala 2 ele é uma conquista, assim, pra gente, sabe? É um disco nosso na gravadora que a gente considera um passo muito importante na nossa carreira. Então, a gente tem um carinho muito especial por ele. Eu ouvi muito o Sala 2, tipo, um pouco depois que vocês soltaram. Que eu tava ouvindo umas coisas mais aleatórias. Daí eu peguei e fui ouvir, né, com mais calma. Uhum. Eu gostei muito de As Coisas São Como São, sabe? É Essa a minha música é música muito foda. preferida do disco. Essa música é muito foda, essa música é muito foda. Eu gosto também, cara. Eu e o Gui, é a nossa música preferida do disco. Uhum. E ele é um disco que, em certo aspecto, ele lembra o Tudo Nada do Mundo, no sentido de que tem músicas de muitos jeitos ali, né? Uhum. Tem músicas animadas, tem músicas românticas, tem músicas tristes, tem balada, que é o caso de Último Dia, que é uma balada no Uhum. violão, tá ligado? E tem rock, que é o Abismo. Então é um disco que ele é bem diversificado, assim. Igual Tudo Nada do Mundo, assim. A gente tentou entrar um pouco nessa brisa também, porque a Zimbra é uma banda que acho que a gente tem muitas vertentes, sabe? A gente faz Sim. muito tipo de som, assim. A gente se sente bem fazendo rock, fazendo pop, fazendo MPB, fazendo música alternativa. Então nesse a gente resolveu tipo gravar um pouco de cada coisa que a gente gostava e de que a gente achava que a gente conseguia fazer minimamente direito, tá ligado? E aí Uhum. saiu um discão foda pra caralho, que é o Sala 2. Quem gravou foi o Anderson. Um salve aí pro meu mano Songs. Anderson, que é um parceiro nosso de Santos também, que trabalha no Midas. Uhum. E ele e o Dani que trabalhou no Midas também um tempão. Saudade de Dani, inclusive. Uhum. E foi um disco muito, muito legal, assim, muito importante para nossa carreira, assim, um disco que tem um lugarzinho muito especial na nossa trajetória. E tem um visualizer dessa música, eu acho que é no YouTube que tá vocês quatro, né? Vocês estão lá cantando a música. Muito A foda. gente tá cantando o Parapapá do final lá, né? Todo Aham. mundo junto. A gente Muito fez esses foda. visualizers, assim. Porque essa música tem esse clima de coro, né? No final da música e tal, de todo mundo cantando junto, batendo palma e tal. Um clima meio de festa, assim, por isso que a gente fez esse Uhum. visualizer de geral cantando junto. Bom demais. E tem outra faixa que eu também gosto bastante, que é o Último Dia, né? Me lembra. Essa pega, viu? Último Puta dia. vida. Puta que Cara, pariu, né? eu acho que essa música ela pega, muita gente fala dela, porque Uhum. o tema dela é muito nostálgico, né? É um pouco daquilo que a gente já conversou, tipo, Viva É. tem um pouco disso, tá ligado? Morte e Uhum. Sorte tem um pouco disso. Que é o lance de você fazer uma retrospectiva da sua vida, de você Uhum. olhar para trás, de você reconsiderar as coisas.
ver o que importa, o que não importa, ou o que deve ganhar sua atenção e o que não é importante, tá ligado? Então, é um pouco dessa retrospectiva da vida que a gente faz em certo momento. E de também ver de tantas coisas que a gente passou, que a gente viveu, pessoas que passaram pelo nosso caminho, familiares, amigos, amores, enfim, tudo que diz respeito à nossa jornada, assim, né, cara, e que de alguma forma contribuiu com a nossa vida. Acho que é por isso que ela pega um pouco, porque esse tema dela é bem sensível, bem nostálgico, assim. É meio que dá umas. Remete muita coisa, né? Que ali é o Sim, último sim. dia, você. Ih, cara, e é o último dia, né, mano? Você fica. Pois é, tipo Ou é isso. o último dia que você viu e você fez algo, sabe? Também tem. Pode ter esse lado também, não sei se. Tu pode ler de várias maneiras, né, mano? É. Tipo, o próprio Isso que é nome já dá foda, um né? apelo, né? Você pode ver a música de várias. Tipo, o último dia que você pegou e fez algo, ou é o último dia de algo, sabe? Tem um. Sim, total, total. Esse lance de o último dia além tipo, como se fosse o grande dia, tipo assim, e agora, cara? Você viveu, sua vida valeu a pena, você fez o que você gostaria de ter feito, tá ligado? É Né? meio que esse choque de realidade, assim, sabe? Exato. Aí foi esse ano, em abril, vocês soltaram um single Partida, né? Partida. Alô? Acho que Partida foi faz um mês? Acho que faz um mês faz um atrás. mês. Faz um mês. Cara, o Partida é uma música que ela também tem esse tom de nostalgia muito pesado nela, muito parecido com o Último Dia. E aí a gente tentou puxar para esse lado um pouco mais anos 70, anos 80 que a gente tem na banda, que é fazer uns arranjos mais. Como que eu posso dizer, cara? É mais épico, entre aspas, assim, sabe? Tem os metais, tem esse lance de ser emocionante e tal. Então, uma vertente muito forte na Zinda também, esse lance de ser meio, entre aspas, orquestrado. Orquestrado no sentido de os arranjos parecerem de uma música clássica, assim, sabe? Tipo, tem as cordas, os pianos, os metais, faz a música ficar, tipo, grande. Né? A gente costuma falar que, pô, parece que tem 15 pessoas ali em cima do palco tocando, tá ligado? Porque é o tipo de música que a gente chama fazer, que é essas músicas de big band, assim, mano. Tem teclado, tem metal, tem Meio que tem guitarra. é quase uma orquestra, né? Tipo, tá ali. Exato, exato, exato. Que dá aquele aspecto épico pra parada, assim, sabe? Isso é muito foda. Uhum. Esses dias eu fui no show do Terno no Rei. Eu. Agora você falando assim, tipo, tem uma música que sobe um cara e toca o sax. Meu irmão é muito Sim, foda. Nossa, eu vi já, mano, eles fazendo isso ao vivo, é muito foda. é Cara, muito metal é foda. um instrumento que eu sou apaixonado, assim, desde sempre. Eu até tatuei no meu antebraço aqui o Miles Davis, né? E eu sou muito fã desse tipo de instrumentação de sax, trombone, trompete, flugel, enfim, um monte de coisa que vem do blues, do jazz, né? Vem da música negra, assim, cara, principalmente. Eu sou muito apaixonado, assim, sempre gostei muito de metaleiro, assim. Por isso que a gente todo mundo ali na banda gosta, né? Então a gente sempre tenta preservar o máximo que a gente pode esse tipo de arranjo nas nossas músicas, porque a gente acha que bate muito com as coisas que a gente faz, sabe? É bom demais. E é muito agradável de ouvir, viu? É muito foda, muito bom. Sim, eu também piro, mano. Acho muito gostoso escutar, tá ligado? Aí agora vamos falar sobre a sua carreira solo. Tá aí, Bora. de alguns anos aí. De onde veio, bora? Você fala, bom, vou fazer aqui, vou tentar algo solo aqui. De onde veio? Cara, eu tinha muita coisa guardada desde sempre, né? Que a gente não Uhum, gravou na Zimbra, mas o lance da minha carreira solo, ela veio principalmente para ser laboratório, assim, né? Chegou um ponto onde eu me encontrei meio na mesmice, escrevendo as mesmas coisas, falando dos mesmos assuntos, tocando os mesmos acordes
isso começou a me incomodar um pouco e eu comecei a escrever músicas de outro jeito, comecei a fazer dedilhado no Uhum. violão, usar umas afinações alternativas no violão e tal, sair um pouco do que a gente fazia na Zimbra de modo convencional. E aí eu fui guardando essas coisas e daí eu, quando eu vi, eu tinha um monte de coisa guardada, tá ligado? E o Bruninho, que é o que trabalha com a gente na Zimbra e que gravou Claro que o Sol Uhum. e ixi, esqueci. Lua Cheia, foi Lua o cheia. single duplo. É. Uhum. Ele tava montando o home studio dele em casa, começando a gravar. Isso em 2016, 2017, se não me engano. Ele falou assim, pô, tu não tem umas músicas aí não pra gente gravar aqui em casa? Eu tô montando o home studio, queria testar os bagulho e tal. Eu falei, mano, eu tenho várias, não tenho uma. E aí Você eu tem fui lá na quantas casa. músicas, ô Bola? Você Puta, eu não faço lembra ideia, assim? mano. Não faço ideia, cara, mas eu devo ter escrito mais de 100 com certeza já, assim. É que muita coisa fica engavetada, muita É. coisa por terminar também, sabe? Então, Uhum. às vezes eu paro no meio do caminho, mas é bastante coisa. E daí eu passei uma semana indo lá na casa dele lá, cara, quando a gente viu, a gente tava gravando um disco, tá ligado? E eu falei, pô, Uhum. Bruninho, virado, vambora, tô Vamos lá gostando, no tá ligado? disco, A né? gente, Uhum. exato, testando várias coisas, afinações, timbres, Foda. e veio dessa vontade, assim, de fazer algo diferente, até para me ajudar na própria vinda mais tarde, a sair Uhum. dessa mesmice e achar novos caminhos para composição, sabe? É explorar outros meios. Aí, Isso. 17, você soltou o álbum Saudade, né? Soltei o Saudade, que Saudade, foi esse muito bom primeiro disco que álbum. eu gravei na casa do Bruno, Uhum. que era para ser um teste, acabou virando um disco. E o disco que eu tenho um maior carinho por ele também. E, e aí eu soltei o disco e fiquei tipo mais um tempinho sem fazer nada, né? Aí eu fiz muito Uhum. pouco show, inclusive, que a minha intenção, até hoje, não fiz muito show no meu trampo solo, porque além da Zimbra demandar muito do meu tempo, cara, é algo Uhum. que eu ainda não achei o formato de algo que eu queira fazer, sabe? Eu não quero, tipo, sei lá, mano, fazer show por fazer, subir numa casa de show X sei lá, tocar por tocar, enfim. Então eu me preocupo em fazer poucos shows, só que shows Uhum. legais, né? Em lugares legais, intimistas principalmente. E, e é isso. Aí veio Saudade, veio em 2019 17. eu gravei o Saudade Deluxe, se eu não me engano, que é Isso. simplesmente 6 músicas do Saudade no formato trio, que eu achei Uhum. que poderia ficar legal. Eu lembro de ter, logo depois que eu lancei o Saudade, em 2017, eu fiz uns 2 shows no formato trio e eu gostei muito das versões das músicas e aí deu a Uhum. ideia de gravar esse EPzinho com as músicas em arranjo de trio, que ficou bem legal também. E, e aí foi isso, foi simplesmente umas músicas regravadas com outros arranjos, assim. Então, a música que eu acho muito, muito boa é a Demora Ainda é Cedo. Eu acho muito boa essa música. Pode crer. Cara, Demora Ainda é Cedo é uma música que ela fala. é, Ela é um pouco parecida com o Redator no sentido de é uma pessoa falando com ela mesma, né? Uhum. Mas no caso de Demora Ainda é Cedo, a pessoa do futuro falando com a pessoa do presente, né? Uhum. E ela querendo, tipo assim, meio que dar um Apressar as recado coisas, de né? que. Uhum. Ela dá um recado o tempo todo de que, cara, a vida é difícil, vai passar por algumas coisas, outras coisas vão ser boas, você vai passar por Uhum. momentos tristes e momentos felizes, e é assim que é. E fica tranquilo, tá ligado? Porque a vida é isso. A vida é isso, é passar por momentos bons, momentos ruins o tempo todo, e saber lidar com Uhum. isso de alguma forma. E é como se fosse uma espécie de conselho do eu do futuro pro eu do presente, sabe? Uhum. Caramba. Foda, viu? É. Muito foda. Valeu. Muito foda, muito foda. Aí você soltou mais alguns singles. Aí tem uma que eu gostei bastante, foi a Barco de Papel. Ah, pode crer. Cara, essa foi a primeira música que eu e o Bruninho, que foi quem gravou também esse single, Uhum. a gente começou a brisar nos elementos eletrônicos junto com o violão, tá ligado? Uhum. A gente entrou nessa pira de fazer uns loops
Ali tudo é loop, mano. É loop de batera, de beat, de instrumento. Tipo, ficar rodando de um jeito só o tempo todo e aí a gente brinca com as. Como é que fala, mano? Com as dinâmicas, né? Tipo, entra um loop no verso e sai no pré-refrão, aí ele volta no refrão. A gente fica brincando com esse lance de ficar montando esses loops durante a música, mas se tu for parar pra ver, é meio que a mesma batida o tempo todo ali. A única coisa Uhum. que muda é o jeito que a gente encaixa elas durante a música. E foi a primeira vez que a gente teve esse flerte, assim, com elementos digitais junto com o violão, de fazer Uhum. fazer essa fusão, assim, sabe? Pô, e ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Obrigado. Curti muito, eu curto muito essa música. Aí depois você soltou Morno, né? Isso, o Morno Morno. que veio na mesma ideia de Barco de Papel, a Uhum. gente estava nessa pilha. É, E aí a gente acabou gravando o Morno também, na mesma ideia. O Morno tem uma capa muito legal, que é do Cezinha, o César Ovalle, Uhum. que trabalhou com muita gente já. Sandy Júnior, o NX e tal. E aí eu comecei a conversar com ele no Instagram, a gente virou meio amigo, assim. E aí eu falei pra ele, pô, Cezinha, tu não quer fazer uma capa de um single meu, mano? Ele gostava do trampo, tá ligado? Ele Uhum. postava direto, assim, na época. E ele animou pra caralho, falou, mano, lógico Uhum. e tal. Aí ele achou uma Da hora foto, isso. eu acho que é uma foto que ele fez em São Francisco, eu não lembro exatamente onde é. E aí ele me mostrou, eu falei, nossa, muito foda. Tem a sombra do cara passando assim, meio de relance. Uhum. E amarrou legalzão com a música, assim, com o tema da música. E aí é um Baita single que som eu também. gostei muito também. É legal. Baita som. Aí tem um EP que você soltou em 2020, foi Calma, Não Vamos Falar da Vida. Isso, cara, esse EP foi o EP de pandemia, né? Aham. Eu tava em casa lá, fritando, assim, não aguentava mais ficar dentro de casa sem tocar, sem fazer show. A vida Eu tava. imagino. A vida tava fodida, a gente parou, né, cara? A gente literalmente parou de trabalhar e não tinha o que fazer. Nossa renda vinha de show, começou a bater um desespero, tá ligado? A gente até fez o projeto Viva para se manter na pandemia, porque as coisas ficaram Uhum. muito ruins e tal. E aí eu comecei a brisar nessa de gravar em casa, mano, na pandemia. Comprei uma plaquinha de áudio, tá ligado? Comecei Uhum. a ver como é que gravava, eu mesmo. E foi um EP que eu gravei sozinho na minha casa, tá ligado? Gravei violão, gravei voz. Aí eu Uhum. mandei pro Pelotas, que o Pelotas era o tecladista da Cachorro Grande. Hoje ele tocou com Tavares muito também, Uhum. teclado e piano. E hoje ele toca com Samuel Rosa. Puta, mano, ele é Pelotas, eu sou muito fã dele, ele toca pra caralho, tá ligado? E aí eu falei pra ele, ô Pelotas, você não quer gravar largar uns pianos aqui nas minhas músicas e tal? Ele falou, bah, bora, tchê, e tal, não sei o quê. Eu mandei pra ele, assim, ele gravou o piano nas 4 músicas, gravou uns arranjinhos de corda e tal. E me mandou, achei muito foda, falei, nossa, irado e tal. E aí eu peguei esse EP e mandei pro Bruninho, o Bruninho mixou pra mim, masterizou pra eu lançar. Então foi um EP que, mano, cada um fez as coisas da sua casa, tá ligado? A gente ficava mandando arquivo um pro outro só. Uhum. E só que foi a primeira vez que eu me gravei, né, mano? Então, eu acho que é o trabalho que eu tenho um carinho muito grande por conta disso, assim. Eu gosto muito das músicas dele, principalmente de Você Mudou Demais. Eu acho uma música muito, como é que eu posso dizer, cara? É meio diferente do que eu tava fazendo até então no trampo solo. Isso é Uhum. muito perceptível, assim, pelo menos pra mim. E, e aí ele tem esse valor muito sentimental pra mim, porque foi o trampo que eu gravei em casa, mano, na raça, assim, sozinho. Ele nem é muito bem gravado, mas ele é muito bem intencionado, tá ligado? Uhum. Eu precisava desovar algumas músicas ali e tal, e resolvi me gravar, mandar pro Bruninho depois. E Foda. aí acabou rolando. Aí disponibilizei nas plataformas o EPzinho de pandemia. Isso que é legal, né? Você soltar um negócio que você foi lá, você mesmo gravou e. Exato, Da mano. hora Eu isso. acho que ele tem um valor muito foda por causa disso também, tá ligado? Dá um orgulhinho, né? Tipo, Dá um caralho. orgulho, mano. Porra, pra caralho. Você vê a coisa se materializar assim, você fala, nossa, mano, rolou de fazer, tá ligado? É legal, é legal. Aí o seu último lançamento no solo foi o Sereno, né? Que você meio que. O Rafa Martins fez, ele fez um som e chamou você, e você fez um e chamou ele, é isso? Isso, mano, Fizeram um exatamente. collab aí.
O Rafa, a gente começou a conversar, a gente já se conhecia das bandas, né? A gente já tinha tocado junto várias vezes, a gente tinha conversado muito. Mas aí o Rafa veio me chamar com essa ideia, mano. Ele falou, pô, macho, tem umas músicas aqui que eu acho que seria legal a gente fazer um collab e tal. E ele me mandou uns sons dele. A gente estava vivendo um momento de vida muito parecido na época e tal. E ele me mandou a música, ele me mandou Calcanhar, que era a música que ele tinha escrito. E aí eu achei muito foda, muito foda. E eu falei pra ele, porra, por que a gente não lança duas, né? Lança uma tua com nós dois cantando e lança uma minha com nós dois cantando. E aí a gente gravou Calcanhar, que é a música dele, e gravou Sereno, que é a minha música. A gente lançou esse single duplo aí, tipo, apesar de não ter saído junto, são duas músicas do mesmo projeto, que foi essa collabzinha minha com ele, que também tem um trampo solo de folk, muito parecido com o que eu faço, né? Então a gente sentiu muita afinidade. Eu peguei pra ouvir, achei muito foda também. Muito foda. É muito foda, mano. O Rafa, ele tem. Eu gosto muito das letras que o Rafa escreve, tá ligado? Eu acho ele muito sensível, assim. E quando ele me convidou, eu falei, nossa, mano, vai dar muito bom isso aqui, porque a gente meio que, foda. Além de estar passando pela mesma coisa, assim, né, de vida, a gente tem muita afinidade musical. E aí foi o que saiu, foi essas duas músicas aí que eu também acho, tenho um carinho por conta disso, assim. Foi a primeira collab que eu fiz no Trampo Solo, foi com ele. Foda demais. E pra gente finalizar aqui, ô Bola, pra te liberar, papo muito foda, viu? Pô, valeu, falar velho. de tudo que eu queria falar, pô, muito, muito foda, cara. Obrigadão por ter topado pegar e participar aí do meu projeto. Eu espero um dia fazer esse projeto presencial, sabe? E chamar o pessoal da banda e tomar trocar uma ideia, porra, muito foda, velho, tá maluco. Pô, obrigado você, Matheus, pelo convite, mano. Eu tô ligado, te acompanho há muito tempo, que nem eu falei. Quando saiu meu trampo solo, uma das primeiras playlists que me incluiu foi a tua. E aí eu tenho o maior carinho por isso também. E fiquei felizão de participar. E, porra, com certeza vamos marcar esse presencial aí que provavelmente vai vir o dobro de história pra contar. É sempre assim, né? Quando a gente se encontra ao vivo, a história sempre dobra de número, aumenta, então fica mais divertido, talvez. Isso é foda. E Bola, e pro futuro, o que tem pra Zimbra e tanto pra carreira solo? Cara, o futuro a Deus pertence, né? Aqueles caras. Bicho, eu tô sempre na. Então, falando sobre em modos práticos, né? A gente vai lançar um EP daqui a pouco, em junho, pela Zimbra, talvez na última semana de junho. E esse ano tem os 10 anos do Tudo Nada do Mundo, então a gente pretende fazer uns shows comemorativos. Eu tenho muita vontade de gravar outro disco solo. Eu vou ver se é possível fazer isso com essa quantidade de coisas que eu tenho para fazer com a Zimbra esse ano ainda. Vamos ver se consigo conciliar tudo. Mas eu acho que o plano é sempre que é continuar fazendo música, gravando e saindo em turnê para tocar. Porque eu acho que cara, eu acho que a única coisa que me mantém vivo é fazer isso que eu faço há tantos anos. Então é impossível abandonar essa ideia, tá ligado? Pra mim, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. É o que você é, né? Tipo, exatamente, cara. Essência. Exato, mano. Minha vida é exatamente isso, assim, é inteiramente isso. Então, meu plano é sempre continuar tocando, assim, até quando for possível, tá ligado? Tocando, gravando e fazendo show o tempo todo. Foda demais. E como que o pessoal acha vocês aí nas mídias pra seguir, acompanhar, saber quando vai ter show? Cara, a gente tá muito ativo sempre no Instagram, que é @bandazimbra, e no Twitter também, que é @zimbraoficial. A gente sempre posta, sempre para dar informação, interage com a galera, né? Enfim, então, para todo mundo que quiser saber de alguma coisa ou ficar por dentro das novidades e conversar com a gente, essas são as redes principais aí, o Twitter, que é Zimbra Oficial, e o Instagram, que é Banda Zimbra. E para ouvir, mano, qualquer plataforma digital, a gente tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer, no iTunes, no Tidal, enfim. Todas as plataformas a gente tá lá. É só procurar.
taca o play, né? Falar taca o play que... Tá com o play, mano, que os boletos estão chegando, tá ligado? Tem que pagar os boletos, mano. É. E Bola, brigadão por ter topado. Te falar que eu saio daqui hoje muito mais fã do que eu já era, viu? Porra, muito obrigado, mano. Valeu mesmo. Obrigado pelo carinho aí, pelas palavras e pela atenção, que eu vi que tu conhece toda a nossa trajetória. Isso é muito foda, mano. Muito respeito por isso. E bora marcar esse presencial aí, que eu acho que essa ideia presencial vai ser mais legal. Vai ter. Boa demais. É nóis. Obrigadão, viu? Valeu, meu brother. Tamo junto. Valeu. Até mais. E esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever ou seguir a gente aqui na plataforma que você estiver ouvindo. Deixe o seu like e a sua avaliação sobre o episódio. Até a próxima semana e tchau.